nos envolva a todos nesta noite. Partindo da premissa que dentro das prodigalidades divinas, da misericórdia de Deus, uma das coisas mais importantes que nós tivemos como informação, se não a mais importante no que diz respeito a nós outros que habitamos a Terra, foi a vinda de Jesus no nosso planeta. Nós sabemos da sua história, nascendo numa manjedoura, uma estrebaria, meio a animais, numa demonstração extrema de humildade, sofrendo as intempéries do tempo, de uma noite muito fria, sem o aconchego de um lar, com os apetrechos com os quais nós podemos contar para nos atender nas nossas necessidades materiais, sofrendo todas as outras dificuldades, para num extremo voltar ao plano espiritual, mediante um sofrimento indizível. Eu ainda quero colocar que talvez não fosse o maior sofrimento, como o de deixar um mundo que nós não conhecemos. Pensamos ser um mundo maravilhoso numa linguagem pobre, para chegar a este planeta, cuja vibração, muito difícil de ser enfrentada pelas grandes almas, exatamente por conta dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E Jesus teve que adentrar a este mundo e conviver aqui 33 anos. E se não bastasse, qualquer um de nós, pais que somos, não gostaríamos que os nossos filhos sofressem, Deus permitiu que Jesus passasse por todas as agruras para estar conosco, retratando exatamente este amor divino por todos nós, este amor de Jesus por todos nós, dando a sua própria vida para marcar o encontro conosco. Porque a proposta de Jesus foi encontrar-se conosco. Jesus não veio aqui com outro objetivo, foi de encontrar-se realmente conosco, de falar conosco, de mostrar realmente o seu objetivo, esperando que cada um abra a porta do seu coração para que ele possa adentrá-lo. Talvez o seu primeiro encontro foi com João, o Batista, quando ainda no ventre da sua mãe. João era um pouco mais velho, no ventre da prima da sua mãe, Isabel. Retrata com muita propriedade Humberto de Campos que ambas sentiram a comunicação dos dois, como se tivesse a intenção de um falar com o outro, uma vez que praticamente o objetivo dos dois era o mesmo. Depois, mais tarde, quando já eram crianças, Isabel e Maria estavam conversando, aquela conversa de primas que muito se amavam, se esqueceram dos filhos que estavam brincando lá fora e correram para verificar onde estavam, cerca de 3 para 4 anos, e próximo à ribanceira estava lá Jesus mostrando com o dedo indicador para João o vale, talvez dizendo a ele como general, dizendo ao soldado que era ali que eles iriam travar uma batalha muito difícil, que era exatamente mostrar o reino de Deus
ao homem extremamente ignorante. As mães chegaram sorrateiramente para não assustá-los, pegaram-nos no colo, levaram-nos para dentro da casa. Mais tarde, bem mais tarde, João se encontra com Jesus. Jesus se encontra com João às margens do Rio Jordão. E naquele momento nem João esperava. E Jesus apareceu para ser batizado conforme rezavam as profecias. E naquele momento João ainda disse: mas é o Senhor que deve me batizar. João, cumpra-se o que está escrito. E João então anuncia para os circunstantes que estava chegando o Cordeiro de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Naquele momento os seus discípulos, seguidores de João, já sabiam que haveria de chegar o Salvador do mundo. E perceberam que por essa enunciação, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, se tratava exatamente de Jesus. E aí João enuncia mais uma vez que teria que desaparecer, diminuir-se, desaparecendo-se, para que Jesus pudesse crescer e fazer o seu trabalho. E até mesmo alguns ligados a João, mais por um proselitismo, mais por um seguimento do que propriamente por uma fé, questionaram João: mas este é realmente o Salvador? Aí João, para mostrar a eles a verdade, pediu que uma comissão procurasse Jesus e se informasse. E Jesus, conforme as profecias estavam retratando, disse a eles: diga a João, não é que João tivesse dúvida, é para que os seus discípulos pudessem seguir Jesus, porque ele sabia que os seus tempos eram chegados. E então ele disse: diga a João que este que vos fala ressuscita os mortos, cura os leprosos, devolve a visão aos cegos, e declinou uma série de coisas que ele vinha fazendo. E a partir daquele momento, João, o evangelista, André, irmão de Pedro, passaram a seguir Jesus. E mais tarde André chama o irmão, Pedro, o apóstolo. E João chama Tiago, o irmão. E os quatro começaram aquela saga junto do Cristo. João nunca mudou de ideia, sempre com a proposta de anunciar a vinda do Cristo, nunca se mancomunou com falcatrua, a ponto de enfrentar, sabendo que estava correndo o risco de morrer, o próprio Herodes Antipas, o filho do Herodes tetrarca, aquele que matou muitas crianças quando soube da vinda do Cristo. E Herodes Antipas estava se envolvendo com a cunhada, mulher do seu irmão, Arquelau. E por isso, o João, que não aceitava a falcatrua, fez questão de dizer que ele estava profundamente errado, culminando mais tarde com a sua prisão, perdendo a sua vida por amor a uma proposta de retidão, de caráter, de moral, uma vez que ele tinha incumbência de anunciar a vinda do Cristo, que viria, segundo ele, batizar, não com a água, mas com o fogo e com o Espírito. Pagou o tributo com a própria vida, mas deixou um marco que era a pilastra onde iria se basear o cristianismo, a retidão de moral acima de tudo. O segundo encontro de Jesus, que marcou muito nas lides evangélicas, foi o encontro com a samaritana. Os judeus não aceitavam os samaritanos, muito menos os galileus, porque Nabucodonosor, quando invadiu a Palestina, fez uma proposta para os judeus, para os galileus e para os samaritanos, para que eles adorassem os seus ídolos, ao invés de adorar o nosso Deus. Os galileus, os judeus não aceitaram, mas os samaritanos se renderam a essa proposta. O que criou um clima muito difícil entre os judeus, entre os galileus e os samaritanos.
Mas Jesus fazia esse trajeto com muita frequência, da Galiléia à Judéia. Não passava pela Samaria, porque ali os samaritanos também, numa disposição em contrário, não vou entrar em detalhes do porquê, não aceitavam também os judeus. Até que um certo dia Jesus disse aos discípulos que estava com fome e pediu que eles fossem até Sicar, uma cidade da Samaria, para comprar algumas coisas para eles matarem a fome. E ele ficou esperando num poço que atendia os circunstantes daquela cidade. Um poço chamado de Jacó, onde Jacó presenteava aquela região com um poço que ele deixou no meio do deserto para atender aquela comunidade. E Jesus ficou ali. Logo em seguida aparece uma mulher, a samaritana, segundo João, uma mulher lindíssima, maravilhosa. E Jesus, quando percebeu que ela colocou o balde no poço para colocar a água na bilha e levar de volta, então ele aborda aquela mulher dizendo que ela devesse dar água para ele, porque ele estava com sede e não tinha com que tirar a água do poço. E ela olhou para ele e disse: mas como? Você, um judeu, falar comigo que sou samaritana? Não é possível o que eu estou ouvindo. E aí Jesus aproveita para penetrar na intimidade daquela alma e devolve com uma colocação, aquela apreciação da samaritana. Se você soubesse da água que eu tenho, você me pediria, e eu lhe a daria, e você nunca mais teria sede. E ela disse assim: pois então me dê, estou cansada de buscar água nesse poço. Meio-dia, sol escaldante. E então Jesus disse para ela: vá, traga o seu marido. E ela disse assim: bom, mas eu não tenho marido. Disseste-o bem, você já teve 5. Agora você está com um homem que não é seu marido, mas traga-o. Aí ela estremeceu: mas como esse homem sabe que eu tive 5 maridos? Todos morreram. E agora estou com um que não é meu marido, o mais inteligente de todos. Porque se os 5 morreram, se ele se casasse, seria o 6º. Então preferiu não se casar. E ficou com a samaritana, sem se casar. E então Jesus pediu que ela o trouxesse. E ela deixa a bilha em cima do poço e sai correndo em desenfreada. E vai até Sicar, anuncia aos circunstantes do Messias, que certamente seria o prometido por Deus. E o povo veio, apesar de saber que era um judeu, porque eles nutriam profunda animosidade. Não aceitavam nenhum judeu que se apresentasse naquela região. E eles vieram, e Jesus começou a falar com eles. Mas nisto chega os discípulos: Senhor, coma, nós trouxemos algumas coisas. Eu já comi. Mas como, Senhor? Aí a maldade. Pensaram que a samaritana tinha trazido alguma coisa para ele, que ele tinha comido, que Jesus estava ali com ela há algum tempo e coisa e tal. Algumas coisas começaram a passar pela cabeça dos discípulos. E então ele diz a eles: ao trabalhar pela causa do meu Pai, já me sacia, então não preciso comer. E os samaritanos convidaram-no para ficarem, Jesus e os discípulos, em Samaria, na cidade de Sicar. E eles ficaram ali 2 dias. E Jesus pôde conversar com aquelas criaturas. E até houve criaturas mais preconceituosas do que a samaritana, porque ela era também preconceituosa. Perguntando a Jesus: como pode um judeu falar comigo? Uma samaritana. E eles disseram: nós agora acreditamos nele pelo que nós ouvimos dele, não porque você acreditou nele. Veja que até nisso havia uma disposição em contrário do homem para com a mulher. Ambos samaritanos, mas quiseram reafirmar que eles acreditaram porque eles tiveram a lógica e a razão, não porque ela veio dizer, mas certamente, se ela não tivesse acreditado em Jesus, não tivesse falado o que aconteceu para eles, também eles não iriam acreditar. Então, mais um preconceito.
E então Jesus fala com eles e muitos se converteram ao cristianismo. Um outro encontro de Jesus com a mulher adúltera, aquela mulher que foi trazida pelo marido e pelos vizinhos, no estado de adultério que iria culminar com a morte. Diz a tradição que ela foi condenada a ser morta por pedrada, mas o Torá dizia que uma jovem, quando traísse o noivo, seria apedrejada, mas uma mulher deveria ser enforcada. Mas foram apresentadas essas questões para Jesus: se seria lícito o divórcio e se deveria matá-la, porque eles também não conheciam muito a lei, achavam que ela deveria ser morta a pedrada e apresentaram a questão. E Jesus, que estava ali numa paz, uma paz que ninguém seria capaz de tirá-lo dessa paz, continuou escrevendo no chão. E mais uma vez indagaram: mas Senhor, responda a questão, nós devemos lapidá-la ou não? E Jesus deu aquela clássica resposta, deixando todo mundo desconcertado. Sim, se a lei manda lapidar, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E foram saindo os mais velhos, os que pecaram mais, depois de idade mediana e depois os mais jovens. E Jesus se vê à frente com aquela mulher, um encontro maravilhoso. E ele pergunta para ela, não querendo inocentá-la: onde estão os que te condenaram? Certamente se condenaram porque ela devia. E ela também não disse nada: Senhor, foram embora. Então vá e não peques mais, para que mal maior não te aconteça. E esta mulher, ao invés de se entregar a uma lamúria, a um processo de autocomiseração, de injustiçada, ela se defrontou com Jesus, percebeu a grandeza daquele homem que salvou a sua vida com uma simples resposta, mostrando claramente que ninguém pode apontar o dedo para ninguém, a ponto de dizer: eu também não te condeno. Esta mulher foi trabalhar pela causa do Cristo. E no final da sua vida, velhinha, de cabeça branca, batem à porta, pedindo socorro, algumas criaturas, e dentre elas tinha uma pessoa diferente. E começaram a conversar, trocar ideias, falando de um passado remotíssimo, porque muitos anos já haviam se passado. Quem foi a criatura que bateu a porta dela pedindo ajuda? Não foi outro senão o seu próprio marido, que a levou para ser lapidada. Mas ela, abraçando a causa do Cristo, continuou atendendo as criaturas, trabalhando em nome da caridade, a ponto de ser reconhecida pelas criaturas na região. E por indicação, o próprio marido foi buscar recurso na casa da sua ex-mulher, que certamente ele não sabia e nem reconhecia até então. E o mundo se encarrega de dar essas voltas. Ela, que foi, a priori, submetida a uma situação absurda, de ser quase morta, ao invés de se revoltar, principalmente contra os homens, ela foi trabalhar pela causa do Cristo, amando a todos, incondicionalmente, para atender mais tarde o seu próprio marido. Um outro encontro, um encontro maravilhoso, que já foi motivo de uma palestra nossa nessa casa, o encontro de Jesus com o centurião romano. Um homem de elite, diferenciado, foi se encarregar de saber se Jesus era realmente uma pessoa a quem os judeus faziam referência como um malfeitor. E ele se apaixona por Jesus. Certamente pela maneira, pelo magnetismo do Cristo, como ele tratava as pessoas. E Jesus, sem que ele dissesse de quem se tratava, Jesus diz para ele: centurião,
do momento que você aceitou minha palavra, nunca mais você vai se apartar de mim. E o centurião, diante daquele momento, abraça o cristianismo, se tornou um cristão, reencarnou como Jan Hus, depois como uma criatura doída nas galhas, depois como Allan Kardec e depois como Chico Xavier. O centurião romano fez uma saga de amor ao próximo, pagando tributo com a própria vida em muitas situações, num amor indizível pelo Cristo de Deus. Mais um encontro de Jesus mudando a trajetória da história do mundo. Depois se encontra com Nicodemos, um encontro fantástico, porque Nicodemos era um senador, era um homem do sinédrio, eu diria um doutor da lei, era um homem que tinha uma influência muito grande naquela região, mas tinha vergonha de procurar Jesus e escolheu a noite para falar com Cristo. Bateu à porta de uma casa onde estava Jesus e João, o evangelista, o recebe. Apreensivo, porque era um homem do sinédrio e João o conhecia. E disse a Jesus: Senhor, tem um homem diferenciado, faz parte do sinédrio e veio falar com o Senhor. Jesus disse assim: mande-o entrar. E Nicodemos, este homem do sinédrio, se aproxima de Jesus e diz: Senhor, sabendo do que o Senhor faz, somente pode ser um enviado de Deus. E aí Jesus aproveita para dizer: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode adentrar no reino dos céus. E Nicodemos entendeu a mensagem, tanto é que perguntou: mas como, Senhor, pode um homem velho adentrar no ventre da mãe para nascer de novo? Aí Jesus conclui: se você que é um doutor na terra e não sabe disto, como você vai entender das coisas celestiais? E falou longamente com aquele homem. Mas Nicodemos, não querendo abrir mão da sua posição no sinédrio, do seu cargo de mando elitizado, resolveu omitir-se. Nunca falou disso para ninguém. E também não modificou-se em nada, apesar desse encontro com Jesus. Mais tarde, quando Jesus foi preso na casa de Caifás, ele levantou-se para dizer a Anás e Caifás que seria injusto permitir que aquele homem fosse condenado sem um julgamento. E aí eles disseram: mas como? Você está a favor dele ou a nosso favor? E mais uma vez ele capitulou, se omitiu, ficou calado, para não perder o cargo dentro do sinédrio. 3 anos se passaram do primeiro encontro, à noite, para não ser divisado, e nunca contou nada para ninguém. Segundo encontro, na casa de Caifás, para ter o terceiro encontro com Jesus, depois que Jesus foi crucificado. Ele e José de Arimateia foram até Pilatos, pediram o corpo de Jesus para sepultá-lo. Mas que adiantava? Jesus já estava morto. Talvez doeu a consciência, mas que adiantava pegar o corpo de Jesus para ali fazer o sepultamento? Se ele não ouviu Jesus, não seguiu Jesus, não defendeu Jesus, que adiantava agora pedir o seu próprio corpo? Uma opção tardia, certamente muito tardia. Um encontro que não deu certo. Jesus tentou falar a ele por N linhas, mas ele não ouviu Jesus. Mais tarde, Jesus encontra com uma outra criatura especialíssima, Zaqueu, o cobrador de impostos. Uma figura fantástica do Evangelho. Um homem baixinho, gordinho, que quando soube que Jesus iria passar as portas de Jericó, pedia aos seus escravos que ficasse à espreita, que quando Jesus estivesse se aproximando, que o avisassem, para que ele pudesse divisar Jesus.
E quando os escravos voltaram e disseram: Senhor, ele está próximo. Então ele foi para a beira da estrada onde passaria Jesus. Mas ele era baixinho e Jesus estava sendo seguido por inúmeras criaturas e por certo não iria vê-lo. Mas ele não pestanejou. Sobe numa árvore, certamente permitindo-se a um ridículo extremo, porque ele era um homem muito rico em Jericó, tinha muito dinheiro, gozava de uma reputação muito grande, embora fosse uma criatura extremamente ensimesmada, fechada. Mas naquele momento ele sobe na árvore com muita dificuldade, porque não é fácil subir em árvore, principalmente os baixinhos, que não pode pegar num galho mais em cima. Mas mesmo assim, suando as bicas, ele consegue subir. Não só pelo esforço, mas pela vergonha das pessoas que estavam ao lado. E aí ele divisa perto dele aquele grupo que estava se aproximando. E ele pôde por cima olhar uma criatura diferente. Se é ele, só pode ser ele. Uma autoridade, um rei. É uma criatura diferente. Manso, pacífico, dócil, com uma característica própria, deve ser ele. E ele veio aproximando. E quando Jesus olha para a árvore, ele estremeceu: meu Deus do céu, e agora me viram aqui, que vergonha. Certamente Jesus está olhando a árvore para ver se tem algum fruto, era um sicômoro. Mas aí Jesus olha para ele, diz: meu Deus, ele está olhando para mim. E se não bastasse, ele disse: Zaqueu. A hora que falou Zaqueu, então ele quase cai da árvore. Sou eu. Mas como ele sabe? Eu só falei para os meus súditos e ele veio vindo. Ele não sabia que eu estava em cima da árvore, eu subi aqui agora, não contei para ninguém. Como ele sabe? Zaqueu, desça daí. Hoje mesmo eu vou cear com você na sua casa. E então, lá vai Jesus à noitinha para a casa de Zaqueu, cear com ele. Mas Zaqueu, naquele momento, quando viu Jesus, e Jesus falou aquilo para ele, saiu correndo, desceu. Vocês já viram como que esquilo desce da árvore? Solta as mãos e cai lá embaixo. Ele fez a mesma coisa, soltou-se da árvore, caiu lá embaixo e foi correndo para casa. Chegou, avisou a mulher: os empregados, preparem um cevado, um boi, vamos criar aqui um banquete, o Messias. E falou tudo para os circunstantes: vem jantar conosco, vamos esperá-lo. E Jesus, depois de fazer a pregação, que era o seu costume, vai à tardezinha para a casa de Zaqueu. E chega lá, janta, e depois Zaqueu levanta-se da cadeira para falar em pé, para dar uma conotação especial daquele encontro. E aí Zaqueu diz a Jesus: bom, eu prometo para o Senhor que tudo que eu adquiri ilicitamente, porque ele era um cobrador de impostos, já tinha usufruído de todos os recursos para enriquecer-se, em detrimento do bem-estar de quem quer que esteja. Se eu adquirir licitamente, prometo ao Senhor que vou dar a metade aos pobres. E com a outra metade vou pagar regiamente 4 vezes mais o que eu adquiri ilicitamente das pessoas a quem eu usurpei. Colocando-se em pé na frente de Jesus. E Jesus se volta para ele e diz assim: hoje a salvação adentrou na sua casa. Jesus percebeu que aquele homem havia falado com o coração, dado um testemunho de vida, que a partir daquele momento ele seria diferente. E Zaqueu realmente cumpriu a palavra. Chamou seus súditos, procurou todos aqueles que eram os seus credores, entre aspas, distribuiu metade da sua fortuna para os pobres e trabalhou uma vida
para amenizar a dor daqueles que sofriam. Tanto é que diz os Espíritos que Zaqueu hoje, no plano espiritual, é um responsável por gerir as grandes fortunas aqui na terra, fazendo com que elas possam ter uma conotação feliz, para que essas fortunas sejam realmente muito bem usadas no cumprimento dos desígnios da vontade de Deus. Zaqueu subiu e desceu da árvore. Como é difícil subir na árvore, mais difícil ainda é descer. E às vezes nós ficamos enclausurados, ficamos às vezes apresentando dificuldades para nos confrontar com Jesus, mas ele não mediu consequências. Ele sobe na árvore, vencendo ali o orgulho, tendo a humildade. Depois desce da árvore, cumpre a sua palavra, vencendo mais uma vez todas aquelas dificuldades. Uma vez um homem muito voltado para a materialidade, tendo que se desvestir da matéria para entregar-se à caridade, à fraternidade. Mas o encontro surtiu efeito. Realmente foi um homem que queria divisar, abraçar a causa do Cristo. Um outro encontro maravilhoso, o encontro de Jesus com Pedro. Aliás, teve vários encontros aconteceram entre Pedro e Jesus. O primeiro deles foi no convite de André, o seu irmão, para que seguisse Jesus. O segundo encontro marcante foi quando Jesus disse para ele: eu vou partir, eles irão tirar a minha vida. E Pedro disse: Senhor, mas não, Senhor, isso não vai acontecer, nem que eu tenha que pagar com a própria vida, mas isso não vai acontecer. E Jesus se volta para ele e disse: Pedro, antes que o galo cante, Pedro, você vai me renegar. Antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Senhor, não, Senhor, eu não irei fazê-lo. Pedro, antes que o galo cante, Pedro. E Jesus foi preso naquela mesma noite, depois de ter ceado com os discípulos, depois de ter lavado os pés dos discípulos. E então pede Pedro, João e Tiago que vigiassem enquanto ele orava no Monte das Oliveiras. E eles dormiram todos. Jesus voltou pela segunda vez, falou com eles, pediu que eles ficassem atentos, e eles dormiram novamente. Aí Jesus foi preso. Quando viram, Jesus já vinha algemado. Então Pedro lança a mão da espada, corta a orelha de Malco, o soldado romano, colocando a sua vida em risco. Mas aí Jesus cola a orelha do soldado e diz: Pedro, embainha tua espada, Pedro. Quem fizer perecer pela espada perecerá. Segundo encontro de Jesus com Pedro, marcante. Jesus é crucificado. Volta-se depois da ressurreição. Encontra Pedro pescando com os amigos altas horas da noite. E então perguntou à margem: vocês conseguiram pegar algum peixe? Não, não conseguimos pegar nenhum, apesar de ser altas horas da noite. Aí Jesus disse assim: lance a rede para o outro lado do barco. E Pedro, quase que numa voz de comando, lança a rede pegou tantos peixes, um cardume, que eles não conseguiam tirar a rede do mar. Mas naquele momento, Jesus falando com ele, ele disse: meu Deus, essa voz eu conheço. Começou a nadar, largou o barco dentro do rio, começou a nadar, conseguiu sair à margem, viu Jesus. E era Jesus. Assou o peixe, comeu com eles. E aí Jesus aproveita para perguntar a ele, no terceiro encontro fantástico com Pedro: Pedro, você me ama? Senhor. Lembrou-se da negação. Mas Pedro chorou depois da negação.
se arrependeu profundamente. É exemplo de Judas. Mas só que Judas, ao invés de se arrepender, fazer uma análise da sua atitude e propor-se a uma transformação e continuar trabalhando pela causa do Cristo, Judas se matou. Num ato de profunda covardia. Nem por isso Jesus deixou de atendê-lo. Levou-o consigo e prometeu uma reencarnação para Judas. Mas Pedro, analisando seus feitos, se arrependeu, chorou longamente, muito tempo, e sentiu que Jesus tinha razão, que ele não tinha estrutura para testemunhar Jesus num ato crucial, porque quando ele adentra a casa de Caifás, a mulher que estava à porta conheceu Pedro e perguntou: mas você não é um deles? Não, não sou. Era uma noite muito fria. Pedro estava de fora, Jesus dentro da casa, sendo julgado pelos sacerdotes, pelos elementos do sinédrio. E então estavam à beira de uma fogueira, era uma noite muito fria, e uma das pessoas olhou para ele e disse: mas você não é um dos seguidores de Jesus? Não, não sou. E quando ele já ia saindo, depois de escutar um tapa que Jesus recebeu na face, ele foi embora, e aí um soldado disse: mas você é um deles, eu ouvi no Monte das Oliveiras. Não conheço esse homem. E aí escuta o cantar do galo, fazendo com que Pedro refletisse que não tinha estrutura para sustentar o testemunho. Se arrependeu amargamente, mas lembrou-se de uma palavra do Cristo: o amor cobre uma multidão de erros, e em nome do Cristo começou a amar a tudo e a todos. Foi para a casa do caminho, lançou mão de todos os recursos para atender aquelas pessoas carentes, até que também, se dedicando à pesca, estava dentro do lago e se encontrou com Jesus. E aí ele pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor. Um pouco embasbacado com a pergunta, com a resposta, uma vez que ele teria dito tempos antes que daria a vida, mas não negaria Jesus, e tinha caído, sucumbido diante da prova, disse para ele: Senhor, apesar, Senhor, de tudo, eu te amo. E Jesus dá um tempinho e pergunta novamente: mas Pedro, tu me amas? Senhor, eu já te disse, eu te amo, Senhor, apesar de tudo, eu te amo. E aí depois Jesus pergunta novamente, pela terceira vez: Pedro, tu me amas, Senhor? Lógico que eu te amo, Senhor. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus quis com aquelas três perguntas? Matar a mensagem que estava arquivada no inconsciente de Pedro. As três negativas. Agora, com três assertivas: amo o Senhor, amo o Senhor, amo o Senhor. E ademais, Pedro, que tinha negado, também era um homem que sabia das suas falências, das suas limitações, e por certo seria uma criatura própria, adequada para estar à frente do apostolado de Jesus, para entender a limitação daquelas criaturas que por certo também viriam errar inúmeras vezes. E mais uma vez deu esse voto de credibilidade a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro nunca mais deixou de atender a causa do Cristo. Não foi estudar o Evangelho, não foi pregá-lo, não foi escrever livros, mas foi amar as criaturas. Porque ele entendia que a maior demonstração de se redimir, de sanar as mazelas da consciência, é amar o próximo, é fazer o bem. Muitas pessoas se propõem um arrependimento, estudam, entendem, mas não fazem o que realmente devem fazer para matar de vez a atitude infeliz do passado: amar o próximo, fazer o bem. E Pedro, entendendo isso, abraçou a causa de Jesus, foi para a casa do caminho e morreu ali, dando mostras de que tinha realmente entendido a proposta do Cristo. Amava verdadeiramente o Cristo. Um outro encontro fantástico de Jesus: o encontro com a Maria de Magdala. Aquela mulher equivocada, que depois de passar muito tempo buscando um amor para a sua vida e não encontrando, ouviu falar de Jesus.
E então o procura. Vai até ele, se defronta com Cristo, sofre uma transformação, mas se diz indigna de estar à sua frente. E Jesus, naquele encontro maravilhoso, disse para ela: Maria, o lírio está com a raiz no pântano, mas inebria a natureza com seu perfume. Portanto, Maria, levanta a cabeça, por amor a mim, trabalhe pela minha causa, ame o seu semelhante. E Maria realmente amou Jesus. Foi ao extremo. A partir daquele momento não mediu consequências, sempre junto de Jesus. Era uma mulher que nunca mais deixou de seguir Jesus. Passou a estar com ele em todos os momentos, até no momento da crucificação. Passou na noite de sexta-feira para o sábado sem dormir, de ter presenciado um mestre crucificado, uma criatura de indizível amor, passando por uma análise absurda dos sacerdotes e ainda demais por aquela atitude infeliz de Pilatos e pelos seus seguidores. Vai no outro dia, conversa com Lázaro, seu irmão, com Marta, e diz que não conseguia conceber aquela situação. Não tinha dormido a noite inteira, só chorando a ausência do Cristo. E ainda indagou Deus: Senhor, mas como? Se o Senhor dizia que amava tanto Jesus, como ele dizia que era amado pelo Senhor, como o Senhor permitiu que o seu filho sofresse dessa forma, eu, uma mulher errada, jamais permitiria isso, como o Senhor permitiu que isso acontecesse. Questionou o Criador. Ademais, também questionou Jesus: Senhor, e agora nós? O Senhor foi, e nós? Mas do sábado para o domingo também não conseguiu dormir, levantou cedinho, antes do sol sair. Disse para Lázaro: eu vou até o túmulo de Jesus. Eu tenho que estar com ele um pouco mais. Fala a Lázaro. Lázaro, preocupado, era noite, disse: não, eu vou com você. Não precisa, eu vou sozinha. E foi até lá. Chegou lá, a porta do túmulo aberta. Mas como? Uma pedra muito pesada, alguém deve ter tirado. E aí ela pensou: são os soldados de Pilatos, ou os Pilatos do sacerdote, ou talvez o próprio José de Arimateia. Nós permitimos que ele enterrasse Jesus, nem questionamos. Mãe de Jesus, a Maria, também permitiu? Será que fizemos certo? O João também permitiu? Será que fizemos o certo? Alguém levou o corpo de Jesus. E aí ela divisa dentro do túmulo, tinha 2 anjos lá dentro, mas ela nem se deu conta desses anjos, viu-os, mas achou que eram pessoas que estavam ali dentro. E quando saiu à porta, viu uma criatura, entendeu que era o jardineiro do jardim de José de Arimateia, onde foi enterrado Jesus. E pergunta ao jardineiro: onde você colocou o corpo de Jesus? Diga-me, eu irei buscá-lo. Mas aquele homem não respondeu. E aí ela começa a chorar. E aquele homem se volta para ela e diz assim: mulher, por que você está chorando? Quando ele falou: mulher, por que você está chorando? Ela conheceu aquela voz. Meu Deus! Se aproximou, era Jesus que estava à sua frente. Ela então quis abraçá-lo. Ele disse: não, não fui ao Pai, não me toques. Vá, diga a Pedro, a João, Tiago, a todos os discípulos que eu voltei, estarei com vocês. E ela saiu correndo para avisar João e Pedro, para avisar os demais. Chegou lá, eles estavam reunidos, a mãe de Jesus juntos. Eles não acreditaram nela. Somente a mãe de Jesus hipotecou solidariedade, dizendo: eu acredito no que ela está dizendo. Um encontro maravilhoso, retratando que uma mulher, por mais equivocada, no momento que ela encontra alguém que possa dizer realmente com essência, com propriedade, a verdade, pode mudar de rumo. E ela mudou, simbolizando toda a humanidade. Quando ela desencarna, depois de passar toda uma vida tratando os leprosos, desencarnando leprosa, quem a recebe no plano espiritual? Numa reciprocidade, Jesus, à beira do túmulo, esperando por ela. No outro encontro maravilhoso de Paulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, à porta de Damasco, vê Jesus, não questiona mais: o que é que o Senhor quer que eu faça? Deu a própria vida pelo Cristo.
A diferença entre Maria de Magdala e Paulo é que ele foi pregar o Evangelho, uma demonstração inconcussa de fidelidade a Jesus, e ela foi amar o próximo, cuidando dos leprosos. São encontros maravilhosos e tantos outros encontros aconteceram entre Jesus e a humanidade, retratada na figura dessas criaturas, chamando-as à reflexão. E agora o Natal. Jesus está nascendo de novo para nos encontrar, para marcar um encontro conosco. E nós vamos ter que falar com Ele, uma vez que Ele veio para falar conosco. E com qual figura nós vamos identificar a nossa personalidade? Com qual figura? Seria com João, aquela criatura determinada que foi trabalhar e não mediu consequências? Seria com a samaritana que venceu preconceitos para abraçar a causa do Cristo? Arrebanhar tantas outras pessoas para o cristianismo numa situação extremada? Situação criada entre os samaritanos e os judeus, principalmente? Ou nós seríamos a mulher adúltera, que ao invés de ficarmos reclamando, achando que nós somos infelizes, que somos uns coitados, nós vamos entender que Jesus é pródigo, que Deus nos ama e nos acobertou com todos os recursos para que possamos trabalhar pela sua causa, e vamos trabalhar para amar a humanidade e permitir que algumas pessoas batam a nossa porta para nós justificarmos Jesus? Ou nós vamos fazer igual o centurião romano, que numa fé extremada, a ponto de Jesus dizer que nunca viu tanta fé em Israel como a fé daquele homem? Numa fé em Jesus, nós vamos mudar os nossos conceitos? Nós vamos mudar a nossa vida? Ou nós vamos fazer igual Nicodemos? Ouvimos Jesus e ficamos omissos. E quando já estamos à beira da morte, à frente do túmulo, aí nós resolvemos buscar Jesus. É tarde. É tarde. O tempo passou. Perdemos uma encarnação, perdemos uma existência, apesar do chamamento de todas as horas. Ou nós vamos fazer igual Zaqueu? Vamos nos desvestir do nosso orgulho, do nossa situação de extrema materialidade, para nos dedicarmos à sua causa, refletir no arrependimento profundo das nossas atitudes infelizes e trabalharmos pela causa do Cristo, principalmente atendendo às necessidades materiais daqueles que vêm na retaguarda? Ou nós vamos fazer como... Aqui nós poderíamos colocar Maria de Magdala ou Paulo de Tarso. Equivocados que fomos, ou que somos, e ao vislumbrar Jesus, nós vamos modificar a nossa trajetória. E não vamos indagar mais nada, não vamos questionar mais nada, nós simplesmente vamos trabalhar pela causa do Cristo. Tenho certeza que Jesus vai perguntar na consciência de cada um nesse Natal. Natal é uma festa que a gente só pensa em nós. É o presente, é o Papai Noel, é a bebedeira, é encher a barriga, e depois de fogo brigar com a família, porque se existe um momento caprichado para brigar com a família, é no dia de Natal. Porque bebem todas, se sentem incompreendidos, até lastimam determinada situação, e aí partem para a briga, criando uma problemática muito grave. Ou nós vamos encher a cara e vamos bater de carro na primeira esquina, porque é o que mais acontece com os jovens principalmente. Esse Natal, de certo, para nós outros, vai ser um pouco diferente. Nós vamos perguntar à nossa consciência, o que é que Jesus veio fazer? Certamente veio encontrar conosco, e veio falar conosco, e falou sobejamente por N maneiras. Se não bastasse a centelha divina, a lei divina, está arquivada na nossa consciência, e ela nos fala o que é que nós temos que fazer. Agora vamos verificar qual a nossa resposta para Jesus. Cada um tem a sua resposta. Que não atrasemos a resposta certa para dar a Ele. Principalmente exarada na nossa atitude feliz, de amor ao próximo. Para que Jesus possa realmente sair aqui da terra, nessa época do Natal, porque diz os Espíritos que eles geralmente vêm nesta época para participar desta vibração fantástica da mente humana, que
começa a vislumbrar uma nova possibilidade, por isso enche de esperança, faz algumas propostas, reata algumas amizades, vence algumas barreiras, algumas animosidades, vê a criatura como um semelhante, e portanto Jesus aproveita esse momento para vir à terra, e certamente aqui ele está, neste momento, indagando a cada um de nós, o que é que nós vamos fazer para que ele possa realmente nascer no nosso coração. E certamente nesse Natal nós teremos uma resposta maravilhosa para dar para ele. Senhor, eu vou daqui para frente trabalhar pela sua causa. Apesar dos meus erros, das minhas dificuldades, não serei mais aquela criatura omissa, indiferente, agindo tardiamente. Hoje, para mim, é o dia, Senhor. Portanto, Senhor Jesus, enquanto a terra sofre, luta e não descansa, e o homem atribulado se exaspera, guardamos-te a vida e a presença na lembrança, cantando o teu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera no tempo que se foi e no tempo que se avança. Cada hora contigo é nova primavera, em florações de fé e lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas, canto inesquecível. És tu, mestre do bem, que te abaixa de nível, trazendo a paz, a esperança e o amor aos tutelados teus. Agora, embora haja prenúncio de guerra, nós te amamos, Senhor Jesus, acima das armas da terra, procurando contigo a integração com Deus. Muita paz.